Olá, eu sou o pastor José Carlos e trago mais uma reflexão para edificar sua vida. E o tema desse vídeo é: não vim para revogar a lei, mas vim para cumprir. E hoje, muito mais nos dias de hoje, que a gente vê que a palavra de Deus está sendo adulterada na sua interpretação, no seu conteúdo. Então peço que você assista esse vídeo, e nesse vídeo nós vamos estar resgatando algumas verdades que confrontam com muitas coisas que a gente tem ouvido por aí nas igrejas, tá? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva, dê um like aí para que o YouTube entenda a relevância desse canal, ok? E compartilhe, tá? Se você achar interessante, é claro. Deus te abençoe. Vamos ao vídeo. Lembrando que nós estamos estudando aqui o Sermão da Montanha, tá? E Jesus, ele diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Meu Deus, que confusão é essa, gente? O que nós encontramos aqui? É um confronto a toda a teologia que nós temos visto, estudado até agora. Meu Jesus, vamos lá. Antes, deixa eu só organizar aqui algumas coisas, tá? Aguenta um pouquinho aí, você que está aí sintonizado. Eu preciso, porque tem algumas coisas aqui que tem que ser feito na hora, né? Então, e essa é uma delas. Prontinho. Bom, então, amados, quando Jesus diz, não vim revogar a lei, mas eu vim cumpri-la. E ele continua dizendo, né, que nenhum tio ou I ou J cairá da lei sem que tudo se cumpra. Então, bom, quando entendemos o Sermão da Montanha no contexto do Antigo Testamento, algumas perguntas são levantadas, pois, se por um lado Jesus não veio revogar a lei nem os profetas, por outro, ele a descumpre por suas atitudes, olha só, isso parece uma contradição, não é mesmo? Então é sobre isso que eu quero elucidar com você, que Jesus, diz a palavra, ele não veio para revogar a lei, ele veio cumprir. Mas por que então que havia tanto atrito entre Jesus e os observadores da lei? Quando Jesus curava no sábado, quando Jesus comia sem lavar as mãos, enfim, Jesus não estava guardando a lei, né? Então, o que isso tudo vai nos ensinar, ou qual é a compreensão disso tudo? Porque se isso não for bem entendido, haverá margem para várias compreensões diferentes ou equivocadas, ou para muitos achismos também, né? E a Bíblia não é um livro de achismo, ela é um livro que contém a mente de Cristo, contém a palavra de Deus, não é a palavra que a gente acha que Deus está falando, mas é a palavra que de fato Deus está falando. Então a Bíblia, ela se autodefine, ela se autoexplica, e é por isso que nós precisamos estudar a Bíblia como um todo. Nós não podemos pegar apenas um texto da Bíblia e achar que a gente já entendeu a Bíblia toda a partir de um único texto. Temos que ver o contexto, temos que ver para qual povo a Bíblia foi escrita, temos que observar a cultura daquela época, o que Jesus quis dizer quando ele disse o que ele disse, né? Então, nós precisamos ter essa honestidade teológica para poder extrair do texto bíblico a verdade.
né? Bom, enfim, quando Jesus ele dizia logo nas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Os mansos, porque herdarão a terra. Enfim, Jesus ele faz um contraponto, porque os que choram naquela época eram as pessoas que eram desprezadas, pessoas que eram desassistidas pela sociedade, e Jesus então está dizendo, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E ele faz então muitos contrapontos, e se por um lado ele consolava as pessoas com as suas palavras, por outro lado, ele incomodava outras pessoas com essas mesmas palavras. Por quê? Porque as pessoas estavam em posições diferentes. Multidões que seguiam Jesus estavam sedentas de algo que lhes desse razão para continuar crendo, algo que lhes sustentasse a fé. Pessoas pobres, pessoas necessitadas, pessoas carentes de assistência, pessoas que precisavam de uma prova de que Deus estava olhando para elas. E quando Jesus chegou, e Jesus se tornou uma pessoa acessível, ele curava as pessoas, ele multiplicou os pães, ele ressuscitou mortos, enfim, Jesus, ele era um homem do povo, então o povo, a princípio, se identificou com ele. Entretanto, os fariseus, os homens da lei, os oráculos da lei de Deus, que eram os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, os escribas, os levitas, enfim, as pessoas que eram os guardiões da lei, eles viam em Jesus uma ameaça à sua religião, uma ameaça a toda aquela estrutura religiosa que eles tinham. E Jesus, é claro, ele veio para mudar muita coisa, né? Mas vamos ver se a gente consegue avançar aqui. Então, como eu falei, né, Jesus ele exaltou primeiro a lei a um patamar que somente ele poderia cumprir. Ele disse que nem um tio, um Y sequer cairia da lei sem que tudo se cumprisse. Mas o que é que haveria de se cumprir para que a lei pudesse, então, ser desconsiderada ou ser abolida? Isso que a gente vai estar vendo também. Mas, enfim, essas palavras de Jesus incomodavam, tanto as palavras quanto as atitudes de Jesus incomodavam os líderes religiosos, pois os sacerdotes, os escribas, os fariseus não as cumpriam, mas exigiam o seu cumprimento pelas pessoas. Enfim, a hipocrisia era a tônica da religião daquele tempo, né? E Jesus ele veio justamente para desmascarar a religiosidade daquele povo. Jesus, na verdade, ele não veio trazer algo novo. Não, a princípio. Ele veio apenas colocar os pingos nos is. Ele veio apenas trazer o coração de Deus, o que é que estava inserido nas entrelinhas da lei, quando Deus, então, ordenou, né, todo aquele conjunto de leis, de rituais, de sacrifícios. O que é que estava no coração de Deus quando Deus estabeleceu isso? E as pessoas da época de Jesus, ou bem antes disso, haviam perdido de vista o propósito da lei. A lei que era um mecanismo para as pessoas agradarem a Deus, um mecanismo, um caminho para as pessoas se achegarem a Deus e por elas serem abençoadas, as pessoas então começavam a se utilizar da lei para lucrar, se utilizar da lei para oprimir as pessoas e se utilizar da lei para se colocar acima das pessoas. Ou aqueles que são os guardiões da lei, presumiam-se que eram os iluminados, as pessoas que detinham todo o poder de legislar, né, segundo a lei, entre aspas, mas pautado na compreensão que ele mesmo decidiu ter, uma compreensão equivocada da lei, né? E Jesus, ele veio com uma outra forma de interpretar a lei, e é disso que trata o Sermão da Montanha. Então, nós primeiros temos que entender, né? Jesus, ele não estava indo contra a lei, pelo contrário, ele estava realmente levando
Pelo menos a princípio. Eu vou estar sempre falando a princípio, porque depois a gente vai colocar outras questões para refletir também sobre isso. Talvez não hoje, mas no decurso do Sermão da Montanha, tá? Que acho que foi Mahatma Gandhi, um grande líder religioso da Índia, que ele disse, e olha, ele não era cristão, mas ele disse que se a Bíblia toda fosse perdida e restasse somente o Sermão da Montanha, não teríamos perdido nada. Eu fiquei pensando a princípio, meu Deus, o que ele quis dizer com isso? Aí me veio na mente, realmente, amado, se você não tivesse mais nada, se você só tivesse o Sermão da Montanha, então você já teria tudo o que precisava para ser um cristão autêntico. Simples assim. Entendeu? Então, bom, por outro lado, amado, Jesus... se Jesus, sobre cujo ensinamento está pautado nos seus ensinos, ele disse que a lei não seria revogada até que tudo se cumprisse, então temos uma confusão teológica aqui que precisamos resolver isso. Afinal, a Bíblia não se contradiz, ela se autoexplica. Mas vamos examinar então Romanos capítulo 3, versículo 30 a 33. Talvez esse texto vai lançar luz sobre isso que a gente está falando agora. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la. Todavia, aqui decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Aquele que nela crê não será confundido. E essa pedra de tropeço era Jesus. Mas olha só, amado, o apóstolo Paulo, ele está escrevendo essa carta aos romanos, aos crentes ali de Roma, né? E se você for ver, né, o contexto ali daquela época do apóstolo Paulo, você vai ver que Roma dominava, né, o Império Romano dominava, inclusive sobre Israel e tudo, mas o apóstolo Paulo, ele como era também, apesar deles ter uma cidadania romana, ele era também judeu, ele era observador da lei antes de entregar sua vida a Jesus, né, antes de cair do cavalo, vamos dizer assim. Ele era um fariseu, ou seja, um líder religioso. Tanto é que o apóstolo Paulo ele foi um dos perseguidores do cristianismo, porque até então ele não compreendia que Jesus não veio revogar a lei, ele veio cumprir, ou ele veio restaurar o verdadeiro sentido da lei. O apóstolo Paulo, então, ele precisou ter um confronto muito direto, muito exclusivo com Jesus, para entender esse mistério. E tendo entendido, agora, no livro de Romanos, no capítulo 9 de Romanos, versículo 30, ele diz: que diremos, pois, que os gentios, ou seja, os que não eram judeus, que não buscavam justificação, vieram a alcançá-lo, ou seja, eles alcançaram a justificação mediante a fé, ou seja, não dependeu da lei, mas dependeu da fé em Jesus. E por outro lado, Israel, para o qual a lei foi dada, eles buscavam na lei a justiça. E eles não chegaram a atingir a justiça dessa lei, porque não decorria da fé, mas decorria das obras, das atitudes, do que estava no coração. E eles então tropeçaram em Jesus. Literalmente, Jesus foi uma pedra de tropeço, uma pedra no sapato deles, né? Quando muito, uma pedra no sapato, ou pedra de tropeço, eles tropeçaram em Jesus. Por quê? Porque Jesus denunciava a ausência de temor a Deus nos rituais deles. Na forma como eles praticavam a lei, não tinha muito de Deus mais ali. E se via mais de Deus fora daquele ambiente do que no templo. Foi por isso que uma vez Jesus ele se indignou, ele fez um chicote lá. O que ele fez lá no templo? No ato do templo? Foi a primeira vez que a gente viu Jesus irado. Por quê? Porque os
líderes religiosos estavam usando o templo como um mercado, né? Como é que fala? Um mercado de câmbio, né? Troca de dinheiro, venda de animais tal para se sacrificar, ou seja, um comércio. E Jesus, ele vai mais longe, eles transformaram a casa de meu pai num covil de salteadores, num covil de bandidos, de ladrões. Jesus ficou irado e ele saiu arrebentando tudo ali. Por quê, amado? Porque o templo, que era para ser um lugar onde se prestava culto ao Senhor, não estava mais funcionando para essa finalidade. O átrio do templo, que era o pátio chamado Pátio dos Gentios, que era um lugar que seria chamado lugar de oração, de intercessão para todos os povos, como diz lá no livro de Isaías. Se eu não me engano, é Isaías que fala: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E naquele mesmo lugar em que se deveria fazer orações, imprecações, intercessões por todos os povos, estava sendo justamente um lugar de comércio. Ninguém estava orando mais por ninguém ali. Percebe como na época de Jesus a religião estava tão fragmentada, a lei estava tão sendo mal interpretada, que Jesus disse: olha, eu não vim revogar a lei, pode ficar tranquilo, eu vim cumprir, mas agora vocês vão ter que aprender o que de fato é misericórdia quero e não sacrifícios. E o que significa quando diz o profeta Isaías, já 700 anos antes de Cristo? Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Se naquela época de Isaías o profeta já denunciava isso, imagina na época de Jesus, já depois do exílio da Babilônia, depois de tanta coisa tendo acontecido. Por isso que Jesus veio, amado, para restaurar todas as coisas. Então, ele diz: eu não vim revogar a lei, mas eu vim cumprir a lei. Mas vamos procurar entender mais. E em continuação, né, do mesmo texto, Paulo, então, ele continua, agora no livro de Romanos, capítulo 10, versículo de 1 a 4, que ele diz o seguinte: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles quem? Dos judeus, que são os patrícios de Paulo, né? Irmãos, digamos assim, na fé de Paulo. Para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que têm zelo por Deus, porém, não com entendimento. Ou seja, o zelo dos judeus era um zelo sem entendimento. E a Bíblia diz: o meu povo perece por falta de entendimento. Faltou entendimento. Então não adianta você ter a letra da lei, mas se você tropeça na falta de entendimento. E ele continua aqui: porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. O fim que ele fala é a finalidade da lei. É Cristo. Quando Jesus diz: eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir, e não cairá um tio da lei sem que tudo se cumpra, ou seja, Jesus, ele ia ser o único que iria cumprir a lei, ia pagar todos os débitos em relação à lei de todos aqueles que nele crescem, porque a lei, diz a palavra, ela nos serviu de diretriz. A lei não era o fim, a lei era o caminho para conduzir-nos a Cristo. Os judeus não entenderam. Eles ficaram na lei e não enxergaram que a finalidade da lei era Jesus, que um dia o cordeiro que eles, segundo os ritos da lei, sacrificavam ano a ano no Yom Kippur, né, que é o ano do perdão, aquele cordeiro que era sacrificado, um dia o João Batista, ele disse a respeito de Jesus: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E os escribas, os fariseus, os religiosos não entenderam que Jesus morreria pelos pecados, não só dos judeus, mas pelos pecados de toda a humanidade. E nele, então, se estabeleceria uma nova aliança.
Ou seja, se agora há uma nova aliança, porque a aliança antiga se tornou obsoleta, como diz no livro de Hebreus. Mas vamos lá, vamos continuando. É muita coisa assim para a gente estar falando, e pode ser até que em algumas coisas fiquem sem ser entendidas de fato, né? Mas, amados, a verdade é que a lei não veio para salvar. Interessante, né? Quando Deus ele estabelece a lei, todo ano haviam sacrifícios, haviam as festas que faziam menção da vinda de Jesus, do propósito de Jesus. Então, toda a lei, as leis cerimoniais, o Pentateuco, os 10 mandamentos, tudo se resumia em Jesus. Aliás, Jesus, ele resumiu os 10 mandamentos em apenas 2. Amarás o teu Deus sobre todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Os 10 mandamentos, os primeiros mandamentos eram para Deus, né? Em relação a Deus, amarás o teu Deus, não tomarás o seu nome em vão, guardarás os meus sábados, ou seja, o dia de descanso e tal. E os outros últimos mandamentos eram mandamentos interativos entre pessoas. Não desejarás a mulher do teu próximo, não furtarás, não matarás, não dirás falso testemunho, ou seja, mandamentos interrelacionais. Então, os 10 mandamentos, em síntese, era amarás a Deus e amarás o teu próximo. Fechou. E o apóstolo Paulo, ele resume mais ainda, que ele diz que toda a lei se resume em uma palavra: amor. Mas o amor dentro da compreensão de Deus. O amor, né, especificado pelas Escrituras. Não é esse amor que a gente encontra por aí, não. Bom, então, amados, como eu falei, a verdade, né, que a lei ela não veio para salvar, mas para provar o quanto o homem está doente e precisa de um médico. Assim como um termômetro. O termômetro não cura ninguém. Ou uma ultrassonografia que você vai fazer, o objetivo de uma ultrassonografia, o objetivo de um termômetro ou de um exame que você vai fazer, não é para te curar, é para detectar onde está a doença. Então, amado, a lei, ela mostrava a doença, mas não curava. A lei, ela falava, olha, você está doente. E Jesus, então, ele entra com o remédio. É por isso que em toda a lei, amado, enquanto a lei mostra que o homem está doente, que ele precisa de uns paliativos, ele precisa sacrificar o cordeiro, porque a lei, ela apontava para o futuro e a graça aponta para o passado. E tanto o passado como o futuro se convergem numa só pessoa, Jesus Cristo. Olha só. A lei veterotestamentária apontava para aquele que havia de vir. E a graça neotestamentária, ou seja, a igreja, aponta para aquele que veio. E olhando também para aquele que voltará, que é o mesmo que um dia veio. Compreende? Então, Jesus, ele vai ser agora um médico. Agora, você não vai mais precisar do termômetro, você não vai precisar mais do ultrassom, porque você agora tem o remédio. O remédio é Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que a finalidade da lei é Cristo. A finalidade do termômetro é provar que você está doente e você precisa de um médico. Jesus uma vez falou para os fariseus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, eu vim chamar os injustos ao arrependimento. Até porque, amado, a pessoa que se considera justa jamais vai se converter. Só se arrepende quem tem consciência do seu pecado. Quem não tem consciência do seu pecado vai se arrepender de quê e por quê. Mas quando você passa a ter consciência do seu pecado, você se arrepende. E Jesus, então, ele entra com o remédio, que é a cruz. A cruz, então, ela vai ser o divisor de água entre a sua doença e a sua cura. É esse o significado da palavra quando Jesus diz, né? Nada cairá da lei até que tudo se cumpra. E se cumpriu de fato na pessoa dele. Né? Porque depois, quando Jesus ressuscitou, amados, se estabeleceu a igreja.
E essa igreja foi ganhando forma, foi ganhando dimensão, e o próprio Jesus disse: agora vão por todo mundo e preguem o evangelho. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Eis que estou convosco todos os dias, até o final dos séculos. Então Jesus, ele deixou essa incumbência, primeiramente para os judeus. Essa palavra, os primeiros que a ouviram foram os discípulos, que viram Jesus ressurreto, que andaram com Jesus, eles foram os privilegiados, e através dos discípulos amados, o evangelho foi se expandido até ganhar as dimensões que hoje tem, mas a cruz continua sendo o fim da lei, ou a finalidade da lei. Agora nós temos Jesus. Amém? Espero que você esteja entendendo. E eu não sei, talvez alguém... Deixa eu dar uma olhada no chat aqui, para ver se tem alguém... Eu não sei se eu disponibilizei ou não, mas não tem. Enfim, mas para você que está me ouvindo, as altas exigências da lei apenas nos mostram a impossibilidade de sermos bons, criando em nós uma crise que nos faz correr para Cristo. O apóstolo Paulo diz, né? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O apóstolo Paulo, ele faz uma simulação, porque quando ele falou isso, ele já tinha Cristo, né? Mas ele diz, miserável homem que sou. Ou seja, para o ímpio, que se reconhece que, puxa vida, é impossível cumprir a lei, então, pela lei, eu estou em débito eternamente, pela lei não há salvação para mim. Realmente, pela lei não há. Mas Jesus Cristo, ele veio para morrer em seu lugar. Ele veio para cumprir todos os trâmites da lei em seu lugar. Jesus, ele foi o cordeiro morto em seu lugar. O sangue dele foi o sangue que foi aceito por Deus, aspergido no altar no propiciatório em seu lugar. E Jesus, ele se tornou sumo sacerdote para sempre, conforme consta no livro de Hebreus, para interceder por nós eternamente. E hoje nós temos um sumo sacerdote que intermedia, né, que é o nosso representante de Deus. E temos também, em relação a Deus, aliás, e temos também um advogado, como diz o apóstolo João, lá numa das suas epístolas. Se pecarmos, temos um advogado, Jesus Cristo, o justo, que intercede por nós. Amém? Então, nossa irmã Lourdes está aqui já, né, entrando. Boa tarde, pastor. Amém. Excelente conteúdo. Obrigado, irmã. A irmã Raquel Lopes me mandou o vídeo. Ok, glória a Deus. Então, amados, continuando aqui. O Sermão da Montanha, na verdade, não é tudo o que precisamos saber. E nem é toda a verdade sobre o Evangelho. Espera aí. Uma hora você fala que é, outra hora você fala que não é. Não, peraí. O Sermão da Montanha, como diz Mahatma Gandhi, que ele era um hindu, né? Isso, indiano. Ele lia as escrituras, embora ele não fosse cristão, mas ele achava interessante o Sermão da Montanha. Ele disse que se perdesse todo o restante da Bíblia e ficasse somente o Sermão da Montanha, não teríamos perdido nada. Pela relevância, né? Que ele quer dizer que pela relevância que o Sermão da Montanha tem. Porém, amado, o Sermão da Montanha, na verdade, ele não é tudo o que precisamos saber e nem é toda a verdade sobre o Evangelho. Mas o que é que falta ainda? Falta o ponto crucial do Evangelho, é a morte de Jesus em cumprimento da lei e a sua ressurreição legitimando uma nova aliança. Porque se Jesus não ressuscitou, como diz o apóstolo Paulo, então é vã a nossa fé. Não existe ressurreição. E nós estamos ainda nos nossos delitos e pecados, e os que morreram em Cristo pereceram. É isso que o apóstolo Paulo fala. Mas, de fato, Cristo ressuscitou, sendo ele as primícias dos que dormem. Então, a ressurreição de Jesus legitima o Sermão da Montanha. É a ressurreição de Jesus que dá
o desfecho de toda a lei, porque a lei toda ela se cumpriu em Jesus, e todo aquele que reconhece que é pecador, ele é crucificado com Jesus por representação, e aí todos os seus pecados são perdoados, e agora ele não anda mais segundo a lei, mas ele anda agora em novidade de vida, porque não é a lei externa que o rege, mas o Espírito Santo com a lei cravada no coração, diz a palavra. Então, esta nova aliança agora, ela vai ser baseada não na lei, mas na graça, pois na sua morte nós somos justificados. E tudo isso, porém, não terá efeito nenhum se não formos convencidos de que somos pecadores. Se não formos convencidos do nosso pecado. E é aí que entra a ação do Espírito Santo para exercer o seu papel. Converter-nos do pecado, da justiça e do juízo. Interessante, né? Então, amados, é através da sua fidelidade ou da fidelidade de Jesus, pureza e a perfeição, né, de Jesus, então ele se torna o mediador de uma nova e eterna aliança entre Deus e a humanidade caída, perdida. Jesus, ele se coloca como nosso intercessor, mas para isso ele vai pagar o peso de toda a lei. Porque, na verdade, amado, como eu já falei, a lei, ela só serviu para mostrar o quão distante o homem está de Deus, que é impossível o homem alcançar agora a santificação, a justificação de Deus. E lá no livro de Hebreus, o escritor de Hebreus, ele diz que é impossível que sangue de touros e de bodes remova pecados. O que na verdade acontecia com os sacrifícios do Antigo Testamento, com os rituais do Antigo Testamento, era como se fosse você pagando juros da dívida. Sabe aquela dívida que você tem? Espero que não, né? Mas só para você compreender, aquela dívida que você não pode pagá-la totalmente, então você vai pagando juros da dívida. Então você nunca consegue pagar a dívida, mas mensalmente você vai lá e paga os juros apenas. Até que um dia alguém vem e paga a dívida toda. Agora você não precisa nem mais pagar os juros, que eram aqueles sacrifícios que ano após ano se fazia, né? O dia do perdão, que o sumo sacerdote entrava ali no santíssimo lugar, só o sumo sacerdote podia entrar, e isso uma vez por ano, e isso com a certeza de que ele estivesse em dia em relação à sua santidade. Senão ele ia morrer lá dentro mesmo, do Santíssimo Lugar. E ele entrava com sangue, aspergia o sangue no propiciatório. E aí, querido, se ele saísse com vida dali, o sacrifício teria sido aceito. Mas o homem ainda continuava em débito com Deus, mas ele pagou os juros da dívida. Até que, na plenitude dos tempos, como diz no livro de Gálatas, na plenitude dos tempos, Deus enviou quem? Seu Filho para morrer em nosso lugar. Ou seja, Jesus ele veio não para pagar os juros da nossa dívida, ele veio para pagar a dívida. Foi por isso que ele morreu crucificado, que era a pena máxima do Império Romano, porque o Império Romano que naquela época legislava sobre Israel, então a autoridade jurídica de Israel naquela época não eram nem os judeus, nem os sacerdotes, nem os profetas, nenhum líder judaico poderia sentenciar ninguém à morte, só os romanos. Só Roma poderia sentenciar alguém à morte. Então, amado, quando o Herodes, Herodes, rei de Israel, né? Ele ouve lá de Jesus e tudo, né? Vai averiguar, né, a questão de Jesus, ele não se vê competente para julgar Jesus, então ele manda para Pilatos, que é governador. E Pilatos ele não era judeu, Pilatos era romano. E Pilatos, então, representante legal de Roma, ele vai sentenciar Jesus. Então Jesus ele deveria ser sentenciado por alguém que tinha autoridade para julgar.
E Pilatos, ele podia ter, olha só, que coisa interessante. Pilatos olhou para Jesus, olha, meu Deus, que coisa. Pilatos olhou para Jesus e disse assim: eu não vejo nele crime algum. Ou seja, Pilatos falou, ele é inocente. Então estava nas mãos de Pilatos dizer, ele não tem culpa alguma, ele está absolvido, ele é inocente, pronto, vai para casa, vai cuidar da sua vida e pronto, acabou o julgamento, acabou tudo. Mas não, amado, Pilatos preferiu, e é claro que isso tinha um propósito também, né? Claro que Deus estava ali nesse negócio e Jesus realmente ele tinha que ser julgado. E Pilatos então mandou trazer água numa bacia e lavou as mãos e deixou para que os judeus decidissem. E Pilatos disse, estou livre do sangue desse homem. Ou seja, reconheceu que Jesus era justo. Mas Pilatos não entendeu que ele era o juiz daquela situação. Se Jesus era inocente, ele deveria ter já absolvido e não lavado as mãos. Quando ele lavou as mãos, ele abriu mão do julgamento da sua prerrogativa de juiz. Mas mesmo assim, estava nas costas dele o julgamento. E enfim, Jesus não foi julgado pelos judeus. Ele foi julgado por uma corte mais elevada, pelos romanos. E do ponto de vista teológico, espiritual, ele foi julgado por uma corte mais elevada ainda do que os romanos. Ele foi julgado por Deus, o próprio Pai. Por isso que Jesus, quando estava ali crucificado, nos últimos momentos ali da sua agonia, ele diz, meu Deus, por que me desamparaste? E o livro de Isaías vai ter a resposta disso, que diz, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. E Jesus, obediente como era, como um filho obediente, aceitou, amado, o sacrifício, aceitou pagar toda a dívida. E é por isso que hoje, todo aquele que entrega a sua vida para Jesus tem os seus pecados cancelados, perdoados. E o Espírito Santo vem agora e passa a habitar nele. E agora ele não é mais vamos dizer assim, um mero observador da lei. Agora ele não tem mais que cumprir a letra da lei, porque o Espírito Santo agora vai transformar o caráter dele. Ele vai agora não só amar o seu próximo como ele ama a si mesmo, mas ele vai amar o seu próximo como Jesus o amou. Ele não só vai andar 1 milha com o seu próximo, mas ele vai andar a 2ª milha. Ele não vai mais olhar para uma mulher com intenção impura, porque agora o Espírito Santo está purificando a mente e o coração dele. Coisa, amado, que a Torá não tinha condições de fazer. A lei, que era algo externo, agora, pelo Espírito Santo, através da morte e ressurreição de Jesus, ela está agora incorporada em nós, que cremos. E hoje, amado, eu não traio minha mulher, eu não odeio o meu inimigo, não é porque está escrito, mas é porque o Espírito Santo me capacita a amá-lo. É interessante, né? Mas Jesus, ele vai mais a fundo nisso. Deixa eu ver que oração para eu não passar do tempo, porque a gente vai se empolgando e acaba, né? E aí, olha, amado, Jesus, ele diz assim, meu Deus, versículo 20, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder, e eu estou em Mateus 5, né, versículo 20, porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. E Jesus aqui, ele vai colocar a lei, e como a lei era interpretada, não é só a lei, mas como a lei era interpretada pelos escribas daquela época, porque isso tem um agravante aí, como eles viam a lei, né?
Então é muito importante. Aí ele vai falar, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e se alguém matar está sujeito a julgamento? E Jesus, o que ele fala? Eu, porém, vos digo, aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Em quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Olha só, você não precisa nem matar seu irmão para ir para o inferno. Você só precisa estar mal intencionado. E tem gente que ainda fala que a graça aliviou a lei. Não, amado. A graça não aliviou a lei, não. Porque Jesus mesmo disse que a nossa justiça tem que exceder a dos escribas e fariseus. E o que eles pregavam? Olho por olho, dente por dente, que era assim que estava na lei, né? Olho por olho, dente por dente. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. E Jesus disse, ame o teu inimigo. Ore por aquele que te persegue. Abençoe aquele que te amaldiçoa. Olha só, como Jesus, ele está complicando mais. Porque a lei, por mais que ela fosse pesada para se cumprir, amado, a graça, ela coloca um peso maior ainda. Mas esse peso que a graça coloca, amado, ela vem com a habilidade que o Espírito Santo nos dá para cumpri-la. Tanto é que os crentes da igreja primitiva, quando eles eram colocados nas arenas ali para serem devorados pelos leões, quando eles eram queimados vivos, para iluminar ali o pátio do palácio do rei. E quando Estevão, no momento em que estava sendo apedrejado, ele perdoou aqueles que o estavam matando. Então, amados, a gente vê que o Espírito Santo estava bradando dentro deles de forma que não havia ressentimento, não havia desejo de vingança. O que havia era coragem para morrer pela causa em que eles acreditavam e também a disposição de perdoar aqueles que os estavam matando. A lei, a Torá não previa isso, mas a graça previu. E foi dessa forma, amado, que a igreja cresceu. Outro dia eu pregando na minha igreja sobre algo parecido, eu dizia o seguinte, que o cristianismo, nós como cristãos, estamos numa guerra, mas é uma guerra em que você não ganha matando. É uma guerra que você ganha morrendo. Esse é o cristianismo. E Jesus diz que se o grão de trigo cair em terra e não morrer, ele fica só, mas se morrer, produz muitos frutos. Você compreende? Então, eu quero ficar por aqui hoje, né, com essa palavra. Sei que vai ter mais coisas ainda que a gente vai estar trabalhando só no Sermão da Montanha. A gente vai levar bastante tempo ainda sobre o Sermão da Montanha e ver que o que realmente estava no coração de Jesus quando ele disse, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Nenhum tio ou I ou J cairá da lei sem que tudo se cumpra. E de fato, amado, hoje você tem duas opções. Ou você anda na lei de Moisés ou você anda na lei do Espírito Santo. A lei de Moisés, ela vai te condenar, porque ninguém consegue cumprir. Agora, a lei do Espírito Santo, a lei de Jesus, é possível nós seguirmos, porque não será pela minha força e nem pela sua força, mas pelo poder do Espírito Santo que habita em você. O apóstolo Paulo diz, agora já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que a si mesmo me amou e morreu por mim. Então, a nossa suficiência agora, amados, para seguir, para ir mais do que o que a lei manda, não é da nossa força e nem de uma decisão nossa, de querer mudar, mas da ação do Espírito Santo que nos impulsiona na direção dessa mudança. E Jesus mesmo diz, sem mim, nada podeis fazer. É Ele em nós,
O apóstolo Paulo ainda continua: Cristo em vós, a esperança da glória. E o apóstolo Paulo, no livro de Colossenses também, ele vai dizer que nós para nós nos despojarmos, nos despirmos do nosso velho homem que se corrompe, que está fadado à destruição, à corrupção, ao pecado, e nos revistamos do Espírito Santo, para que possamos viver a plenitude de Cristo em nossas vidas. E é assim que funciona. É por isso que quando Jesus diz, né, nenhum tio sequer cairá da lei sem que tudo se cumpra. Ou seja, a lei vai se cumprir nele, porque o propósito da lei é Jesus. A finalidade da lei é Jesus. Toda a Torá, todos os trâmites ali da lei tinham que apontar para Jesus. Moisés, o escritor, o grande legislador, inspirado pelo Espírito de Deus, ele disse: o Senhor levantará no meio de vocês um profeta semelhante a mim, vocês deverão ouvi-lo. E esse profeta é Jesus. Então, como Jesus fala, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. Ou você, olha só, para encerrar, hoje, no entendimento que o Espírito Santo está me dando, pode ser que haja alguma controvérsia, alguém pense de uma maneira contrário. Mas hoje, você pode escolher, você tem 3 escolhas. Ou você escolhe viver do mesmo modo como você vem vivendo sempre, longe de Cristo, longe da lei, longe de nada. Eu não quero saber de crente, não quero saber de igreja, não quero saber de crente, não quero saber de Bíblia, não quero saber de nada, né? Pronto, aí você já está com a passagem grátis para o inferno. Ou você segue a lei, o que também não está muito longe, né, de lá, porque se você seguir a lei, você vai dar com os burros na água, porque a lei ela só vai servir para dizer que você é fraco. A lei só vai dizer que você está doente. A lei só vai dizer que você está aquém de alcançar a justiça de Deus. A lei ela só vai denunciar que você é pecador, que você está irremediavelmente perdido. Mas você pode confiar em Jesus, que ele cumpriu toda a lei para que você não precisasse cumprir. E mais ainda, ele te deu o Espírito Santo, que vai promover em você o que a gente chama lá no livro de Gálatas, frutos do Espírito: amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. E ele diz: contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram as suas paixões e concupiscências na cruz, com Jesus. Amém? Então é isso, amados. Nós temos aqui a nossa irmã Lourdes colaborando aqui também com a gente, né? Sempre participando. Jesus Cristo pagou toda a nossa dívida de uma vez por todas. Isso mesmo. Como eu falei, né? Jesus não pagou os juros da dívida, não. Ele pagou a dívida. Né? Glória a Deus, irmã Lourdes. Obrigado pela sua participação. Nossa irmã Raquel Lopes também. Louvado, exaltado, Senhor Jesus. Lourdes dizendo também, compartilhando aqui com os grupos. Bom. O fim da lei é Cristo. Amém. Obrigada, Senhor Jesus, diz aqui, né, Raquel Lopes. Glória a Deus por esse programa. Muito obrigado, Raquel. E a Lourdes, encerrando aqui: a lei não santifica. Quem santifica é o Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. A lei, ela só mostra que nós precisamos ser santificados, né? Mas ela não santifica. É igual o termômetro. Ele mostra que você precisa ser curado, mas o termômetro só não te cura, né? Quem vai curar é o médico. E Jesus diz, né? Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Glória a Deus. Daniel Santos dizendo aqui amém, né? Glória a Deus. Obrigado, então, vocês que participaram aqui pelo chat da melodia, né? A missionária Lourdes dizendo: o Espírito Santo de Deus faz tudo. E aí nós andamos em novidade de vida. Novidade de vida. Amém, amados? Então,
era essa palavra. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos novamente aqui dando continuidade ao Sermão da Montanha. Como você pode observar, amado, é muito profundo esse estudo e espero que Deus nos conceda a graça de estar está indo na direção certa, né? E que a gente esteja realmente sendo fonte de bênção para a sua vida, tá? Que Deus te abençoe. E assim, eu quero encerrar esse programa, né? Essa fala também, com uma oração. Obrigado você que nos acompanhou também pelo rádio, né? Muitíssimo obrigado, você que tem nos dado aí a sua audiência, a atenção e confiado aqui na nossa palavra, né? Muito obrigado. Senhor Deus eterno, obrigado, Senhor, por esclarecer para nós essa coisa da lei. Ó Deus, obrigado porque está tudo tão claro, ó Deus. E nós cremos realmente que Jesus, ele pagou toda a nossa dívida, de forma que não ficou nada, não ficou nenhum débito. Ó Deus amado, nós entendemos que a lei dada por Moisés, ela foi somente para provar que o homem por ele mesmo não conseguiria alcançar o nível de santificação aprovado por ti. Mas ele precisava da lei, ó Deus, para que pudesse ver em Jesus o resgate. E nós podemos ver, ó Deus, quando Jesus morre naquela cruz, quando ele é crucificado como um malfeitor, sem ter cometido crime algum, sem ter cometido nenhum pecado. E como diz na tua palavra, que ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, e quando der ele a sua vida em resgate por muitos, o Senhor ficará satisfeito, porque com a sua morte justificará a muitos. E nós queremos que fomos justificados pela morte de Jesus, e pela sua ressurreição nós podemos, ó Deus, também ter a certeza de que um dia, quando nós morremos, nós seremos ressuscitados com Jesus, ou se o Senhor vier buscar a sua igreja antes disso, nós seremos arrebatados. Obrigado por essa convicção. E obrigado também, Senhor, por cada irmão, cada irmã que esteve ouvindo aqui esse programa ou assistindo pelo YouTube, que o Senhor esteja confirmando, Senhor, no coração de cada um e consolando para a honra e glória do Teu nome e para o crescimento espiritual de cada irmão. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo programa, então, se Deus quiser.